a pregação vai pegar fogo. Diga glória a Deus. Amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Hoje eu vim afiado. Passei o dia todo na igreja. Falei, hoje a pregação vai ser forte. Livro de... Meu Deus, essa aqui vai ser tremenda. Livro de Lucas. Agora é 8h33, eu vou precisar ir no mínimo até 9h33. Diga glória a Deus. Vamos lá? Livro de Lucas. Você que tem a palavra de Deus, Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15. O tema da nossa pregação hoje é o filho pródigo. Você que vai assistir pelo canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe aqui também o seu comentário e através da sua inscrição, do seu comentário, nós vamos poder alcançar muitas e muitas pessoas. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá? Capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele lhe repartiu a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Levanta a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Eu vou pedir para os irmãos, conforme eu for pregando, irem abrindo nos versículos da pregação. Queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje é o filho pródigo. De todas as parábolas que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, ela é a mais conhecida. Quem escreveu ela foi Lucas. Lucas era discípulo de Paulo. Lucas não era judeu, Lucas era grego, Lucas era médico. Lucas, além de médico, foi um historiador, porque a Bíblia diz que ao escrever o evangelho de Lucas, ele, no início do evangelho, ele diz: ó excelentíssimo Teófilo, depois de acurada investigação, eu te passei todos os fatos que aconteceram com Jesus Cristo. Então, Lucas era um homem muito inteligente. E a parábola do filho pródigo é cereja do bolo do evangelho de Lucas. Diz os historiadores, os estudiosos da Bíblia, alguns dizem que Jesus contou 36 parábolas, alguns dizem que ele contou 38, alguns dizem que ele contou 42, mas independente de quantas sejam, a principal delas, aquela que tem um charme especial, é a parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo, Jesus ele vai tratar de 2 realidades. A primeira realidade, o filho que se perdeu fora de casa. A segunda realidade, do filho que se perdeu dentro de casa. E o evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, começa dizendo: certo homem. Esse certo homem é a tipificação do próprio Deus. Ele está falando em parábolas, ele está falando em tabela, digamos assim, de Deus. Só que ele usa a figura de um homem. Por isso que ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E Jesus ele diz: o mais moço deles, o mais novo, se aproxima do pai e pede a ele a sua parte na herança. E diz no versículo 12 que o pai
ele pega os seus bens e ele divide a herança. O primeiro erro que o filho pródigo, ou o filho que se perdeu, ele comete, é de querer algo antes do tempo, de querer a bênção antes do tempo. Eu ouvi um conselho quando eu era recém-convertido na igreja, porque o sonho de todo recém-convertido é se casar, é ter uma família. E o meu antigo pastor, ele olhou para mim e falou assim: Johnny, eu quero te dar um conselho. E o conselho que eu quero te dar é que tudo aquilo que vem antes do tempo não é bênção, é maldição. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. E Salomão escreveu no livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão diz assim: e para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. O filho pródigo, o primeiro erro que ele comete é o erro de querer a bênção antes do tempo. Querido, cuidado. Cuidado para não querer algo antes do tempo, porque para tudo há um tempo determinado. O segundo erro que o filho pródigo ele comete, ainda que inconscientemente, é que quando ele pega a sua herança, passado poucos dias, diz a Bíblia, ele se afasta para uma terra distante, ou seja, ele se afasta da casa do pai. Ele se afasta da casa de Deus. Ele se afasta da presença do seu pai. Ele cometeu erros em sequência. E perceba que um erro foi puxando outro erro. Um abismo vai puxando outro abismo. Um buraco vai puxando outro buraco. Primeiro, ele pede a herança antes do tempo. Porque veja só, sabemos que a tradição é que após a morte do seu pai, o herdeiro recebe a herança. Quando ele pede a herança, ele está dizendo para o pai: você acabou de morrer no meu coração. Você já não existe mais no meu coração. Você está vivo fisicamente, mas você está morto no meu coração. Então ele pede a herança antes do tempo. Depois, ele se afasta, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante do seu pai. Ele vai para longe da casa do seu pai. É o segundo erro que ele comete, e nós não podemos cometer. Nós não podemos, queridos irmãos, nos afastarmos do nosso Deus. Veja o que diz em Salmos, capítulo 73 e versículo 27. Diz a palavra do Senhor que aqueles que se afastam de Deus perecerão. O salmista escreveu em Salmos 73, versículo 27 e também o 28, que aqueles que se afastam de Deus irão perecer. Aqueles que se afastam de Deus irão sofrer. Aqueles que se afastam de Deus passarão por angústias. E o filho pródigo, a Bíblia diz que ele se afasta de Deus. Ele vai para longe do Senhor. É o segundo erro que ele comete. O terceiro erro que o filho pródigo ele comete é que ele gasta todos os seus bens. O filho pródigo, ele não pensava no dia de amanhã. O filho pródigo, se ele tinha 1000, ele não se importava com o amanhã, ou ele não se preparava para o tempo da dificuldade. O que ele fez? O terceiro erro que ele comete, a Bíblia diz que ele gasta tudo. Tudo. Sem Deus. Agora, todo o dinheiro que ele tinha, ele gasta. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 36, que quando José interpreta o sonho de Faraó, José diz assim, haverá 7 anos de fartura e haverá 7 anos de escassez. E José diz assim, o homem que for levantado para administrar o Egito, no tempo da fartura, ele deve guardar, porque o tempo da escassez, ele vai chegar. Veja que o homem prudente, a mulher prudente, ele guarda uma reserva para o dia mau. O apóstolo Paulo chama isso de dia mau. O dia mau pode vir em forma de uma doença,
O dia mau, ele pode vir em forma de um prejuízo. Alguma coisa pode acontecer. Esse rapaz, ele era muito imprudente. Ele pega totalmente diferente do jovem José. Ele pega todo o seu dinheiro e a Bíblia diz que ele gasta tudo. Querido irmão, cuidado. Se hoje você tem a possibilidade de fazer uma reserva, guarde uma reserva. Um amigo meu de muitos anos, ele dizia que o pai dele o dizia que o seu melhor amigo abaixo de Deus era o seu bolso. Quem interpreta pelo lado, né, de alguém que é dinheirista vai entender de uma forma, mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o seguinte, que no momento da dificuldade, ou você tem a reserva, ou você passa por dificuldade. Ou você tem a reserva, ou você perece. Ou você tem a reserva, ou o banco ele vai te engolir. E infelizmente, né, às vezes é um mal necessário. Às vezes a gente acaba precisando desse mal necessário. Então, nós podemos aprender com o erro dos outros. Podemos aprender com o erro do filho pródigo. Podemos aprender porque o terceiro erro que ele comete é que ele gasta tudo. Ele gasta todas as suas reservas. O quarto erro que o filho pródigo ele comete é que ele se entrega aos prazeres. O apóstolo Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: o pecado, depois de consumado, gera a morte. O filho pródigo, ele cometeu o seu quarto erro. Ele se entregou aos prazeres. Ele se entregou ao pecado. Ele se entregou aos vícios e aos desejos da sua carne. O apóstolo Tiago, em sua sabedoria, ele diz que depois de praticado, ele gera a morte. Porque o pecado, Salomão escreveu em Provérbios, ele é doce como o mel no começo, mas ele é amargo como o fel. Quando uma pessoa ela está sob o êxtase da cocaína, essa pessoa ela se sente a pessoa mais corajosa do mundo, se sente a pessoa mais forte do mundo, mas quando passa o efeito, vem a morte. Vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor, vem o sofrimento, vem a aflição. E o filho pródigo, ele cometeu todos esses erros. Veja que o primeiro deles, tudo começou quando ele quis a bênção antes do tempo. Depois, ele, com a bênção, se afastou do pai. Por isso que tem filhos que o pai não abençoa. Porque se o pai abençoa, a primeira coisa que ele faz é se afastar do pai. Se está com a herança, se afasta de Deus. Se está com dinheiro, se está com saúde, se está bem, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus. Esse rapaz se afastou de Deus. Ele gastou tudo quanto tinha. Ele não pensou no dia de amanhã. E por fim, ele se entregou aos prazeres. Enquanto ele estava praticando essas coisas, ele estava gerando. Só que chegou um momento que foi consumado. E quando é que foi consumado? A Bíblia diz que na terra aonde o filho pródigo estava, veio uma grande fome. A Bíblia não diz que a fome veio para o filho pródigo. A Bíblia diz que a fome veio para aquela terra. A fome veio para todos. Talvez alguns estavam o quê? Preparados. Talvez alguns estavam, né, com as suas reservas, mas o filho pródigo, ele tinha acabado de gastar todas as suas reservas, e a fome veio sobre aquela terra. E o que aconteceu? Pegou ele despreparado. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, ó: prepara-te para o dia da angústia. Prepara-te para o dia da aflição. Por mais que a gente não queira, por mais que, né, nem eu nem você queiramos passar pelas adversidades, mas a gente tem que estar preparado. A vida não é um algodão doce, ela não é. A vida, ela não é feita de rosas. Às vezes vem os imprevistos, às vezes vem os dias maus. Veio a fome sobre a terra. E se ele não tivesse gastado toda a herança? E se ele tivesse tido sabedoria para administrar?
E se ele fosse um homem prudente, um homem pé no chão, talvez ele poderia até ser atingido pela dificuldade, mas não teria sido atingido como ele foi. Então, querido irmão, seja prudente. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, seja prudente como uma serpente. Prudência. A Bíblia diz que o prudente nunca será confundido. O prudente, ele é uma pessoa que ele está preparado, ele não dá as costas para o perigo, ele sabe, ele tem que ser simples como uma pomba, mas ele também tem que ser prudente como uma serpente. Se ele sabe que tem alguém que quer fazer um mal para ele, ele não vai dar as costas, ele vai ficar o quê? Preparado. Isso é prudência. Se eu sei que a dificuldade, ela pode bater na minha porta, eu não vou viver uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida sem regras, é uma vida sem limites. Eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, a hora. Cuidado, porque quando a crise bater na nossa porta, nós temos que estar preparados. Então, quando o filho pródigo, ele naquela terra foi surpreendido pela fome, ele estava despreparado. Veja o que João diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 3, ele diz assim, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que o apóstolo João está querendo dizer, em uma situação oposta daquela do filho pródigo, é que nós temos que ser prudentes, tanto para a vinda de Jesus, temos que estar preparados, e também ser prudentes para vivermos nesta terra. Temos que ser prudentes. Então, a fome pegou o filho pródigo de surpresa, e a primeira consequência foi que ele estava despreparado. A segunda consequência dos 4 erros que o filho pródigo cometeu foi a humilhação. Ele foi humilhado, ele foi pisoteado. Está escrito no livro de Jeremias que aqueles que se afastam de Deus têm os seus nomes escritos no chão. Por que no chão? Porque no chão todo mundo pisa. Eu conheci um homem, esse homem ele tinha um nome tão honrado, era um homem de uma moral tão ilibada, mas hoje, por falta de vigilância, o nome e o caráter desse homem é mais sujo do que pau de galinheiro, na linguagem mais popular. Então o filho pródigo, a segunda consequência foi que ele foi humilhado. E como é que ele foi humilhado? Está escrito, você pode acompanhar comigo, a partir do versículo de número 15, diz assim, ó: então ele foi e se juntou aos cidadãos daquela terra. Ele estava sem dinheiro. Um conselho, uma nota aqui de rodapé na minha pregação: quando ele tinha dinheiro, Rodrigo, ele tinha amigos. Quando o dinheiro acabou, acabou os amigos. E o que aconteceu? Ele se viu sozinho. Porque tem gente que vai estar ao seu lado pelo que você tem a oferecer, não pelo que você é. Tem gente que vai estar com você na melhor fase. Tem gente que vai estar com você quando está tudo bem, quando está tudo dando certo, né? Quando as portas estão abertas, quando tem churrasco na tua casa. Mas deixa a dificuldade vir, deixa as coisas apertarem. Quando ele tinha dinheiro, Carol, ele tinha amigos, irmã Maria. Acabou o dinheiro, ficou sozinho. E o que ele foi obrigado a fazer? Ele teve que se unir, irmã Gabriela, aos cidadãos daquela terra. Um deles se compadeceu. E o que ele faz? Ele consegue um serviço para o filho pródigo. Aonde? Cuidar de porcos. A cena é a seguinte: Jesus, quando contou essa parábola, Lucas, ele diz assim, ó. Lucas, ao contar esta parábola, ele diz que
muitas pessoas estavam à sua volta para ouvir a sua parábola. Então imagina Jesus, porque isso é uma parábola, é uma história para trazer uma realidade para que aquele povo pudesse entender a realidade dos pecadores afastados e dos religiosos, na pessoa do filho pródigo, os pecadores, e na pessoa do irmão mais velho, os religiosos. Um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Então Jesus estava sentado e a multidão estava ouvindo ele contar aquela história. Quando ele chega nessa fase, no versículo 15, retratado por Lucas, eu imagino que aquele povo fez assim, ó. Sabe aquele espanto? Meu Deus, não acredito. Porque o judeu não come carne de porco. Para o judeu, a carne de porco é a mais imunda que tem. E Jesus está dizendo que esse jovem, ele agora está cuidando dos porcos. Veja as consequências de alguém que se afastou de Deus. Veja as consequências de alguém que se afastou da casa do seu pai. Porque toda ação, ela tem uma reação. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Está escrito no livro de Gálatas. Esse rapaz, agora ele estava cuidando dos porcos. E quer saber de uma coisa? E eu acredito que foi mais profundo quando Jesus diz assim, ó. E ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso eles lhe davam. Veja, olha o nível de humilhação. Olha o nível em que esse rapaz, ele chega. Olha as consequências das suas ações. Além de cuidar de porcos, você sabe que a comida de porco, irmão, é lavagem. Você sabe como que os criadores de porcos eles fazem para manter os seus animais bem alimentados? Eles pegam tudo que é resto de comida estragada, quanto mais azeda melhor, e eles misturam, e aquela ali, o porco ele se esbalda. Veja que a consequência desse homem ter se afastado de Deus é que nem a comida dos porcos ele poderia comer. O nome dele estava escrito no chão. Os porcos tinham alimento e ele não tinha. Tudo começa quando ele quer uma bênção antes do tempo. Querido irmão, se não chegou, espere. Tem um versículo bíblico que diz assim, ó: se demorar, espere, mas não vai demorar. Não queira as coisas. Olha o buraco que esse homem ele se enfiou. Tudo porque ele quis a bênção antes do tempo. O abismo puxou outro abismo. Agora ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era permitido. Nem isso eles lhe entregavam. Aí o Senhor dizia assim, ó, versículo 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou das lavagens que os porcos comiam. E ele diz assim, ó: mas ninguém lhe dava nada. Querido irmão, você pensa no sentido humano, que se não for cristão, obviamente, você pensa que o ímpio se importa com você, ele não está nem aí para você. Se você morrer, é só um a menos para ele. Sabe quem se importa com você? É Deus. Esses homens eram ímpios, eles não eram judeus, eles não eram conhecedores da lei de Deus. Ele queria, aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem, ele queria comer a lavagem dos porcos. E sabe o que disseram para ele? Não, os porcos são mais dignos do que você, porque os porcos vão me dar lucro, você só me dá trabalho. Imagino eu, pode ter sido essa a linguagem. Veja o nível de humilhação que esse homem ele foi levado. Mas quer saber de uma coisa, irmão? Deus, ele usa a humilhação para levar o coração ao arrependimento.
Olha o que diz, versículo de número 17. Veja que o filho pródigo, ele cometeu 4 erros, que tiveram 4 consequências. O primeiro erro, quis a herança antes do tempo. O segundo erro, se afastou do pai. O terceiro erro, gastou tudo que tinha. O quarto erro, viveu uma vida de pecado. A primeira consequência, veio a fome e ele não estava preparado. A segunda consequência, ele foi atingido direto e começou a padecer necessidade. A terceira consequência, ele foi profundamente humilhado, foi cuidar de porcos. A quarta consequência, ele queria comer a comida dos porcos, mas os porcos tinham mais valor do que ele. Mas um dia, no versículo 17, a Bíblia diz que ele caiu em si. E olha o que ele diz. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Primeira observação, ele acaba de dizer que aqueles que moravam na casa do pai dele eram felizes. Veja que antes, no versículo 11 do capítulo 15, ele pede a herança, porque ele não era feliz da casa do pai. Tem gente que só dá valor às coisas depois que perde. Meu Deus, eu era feliz e não sabia. Meu Deus, aquela mulher era uma bênção para mim. Olha, o que eu fui fazer? Aquele emprego que Deus me deu, meu Deus, era uma bênção. Eu era feliz e não sabia. Ele era feliz e não sabia. Por que ele não sabia? Porque o coração dele não era habitado pela presença de Deus. Ele tinha conforto, ele tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Então, quando nós não temos Deus, a vida perde o sentido, a vida perde o significado. No momento da dificuldade, ele reconheceu que era feliz e não sabia. Os trabalhadores do meu pai, não é nem o filho, é os trabalhadores do meu pai, têm pão com fartura. E eu, que sou filho, estou aqui padecendo necessidades. Então, ele reconhece, ele é humilde. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, abre aí por favor. O apóstolo João, em sua sabedoria, escrevendo às 7 igrejas, versículo 15, e esse versículo poderia ser exatamente para o filho pródigo. Olha o que ele diz. Outro sim, Apocalipse, capítulo de número 2, e versículo de número 16, diz assim: portanto, arrependa-te, senão virei contra ti sem demora, e pelejarei com a espada da minha boca. Esse rapaz reconheceu, esse rapaz se arrependeu, esse rapaz tendo caído em si, ou seja, os olhos dele, espiritualmente falando, se abriram. Ele reconheceu que estava errado, ele reconhece. O primeiro ponto, o primeiro passo para mudar é quando você reconhece: eu reconheço que estou errado. Pequei contra o céu, pequei contra ti, Pai. Já não sou digno nem de ser chamado o teu filho. Ele reconheceu. Vamos continuar ainda em Lucas, no versículo de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pequei. Confesso o meu pecado, errei, me afastei de Deus, tomei decisões que não era para tomar. Reconheço o meu erro, reconheço que eu falhei diante do Senhor. Então ele reconhece, ele cai em si. A primeira coisa que ele faz quando ele cai em si
é que ele se arrepende. E olha o que diz a Bíblia, no livro de Salmos, número 51 e versículo de número 17. Quando ele se arrepende, olha a visão de Deus para um coração arrependido. Salmos de número 51 e versículo de número 17. Olha como Deus observa um coração que se arrepende, um coração que se humilha, um coração que se quebranta diante da sua presença. Versículo 17 diz assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração humilhado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa que se humilha. Quantas vezes eu tive que reconhecer: errei, falhei, pequei, mas me arrependo e quero continuar. O arrependimento, ele faz parte da vida cristã, porque aqui na terra, o apóstolo Paulo diz ainda que nós vemos Jesus como por um espelho obscurecido. Não somos o que deveremos ser. Um dia o conheceremos como por ele somos conhecidos. Então, aqui nós vivemos uma vida não perfeita ainda, porque o apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma luta ainda contra a nossa velha natureza, mas um dia seremos como ele é, seremos perfeitos em Cristo na eternidade celestial. Mas enquanto estamos aqui ainda não somos, então somos pecadores e precisamos nos arrepender. E a Bíblia está dizendo que Deus não despreza um coração arrependido. Esse rapaz, ele reconhece o seu pecado e ele diz que pecou. Querido irmão, se tem algo nobre na vida de um homem, de uma mulher, é quando esse homem ele reconhece a sua falha, seu erro. Eu não tenho problema nenhum. Se eu erro com a minha esposa, seja com quem for, me perdoa. Errei. Assuma a responsabilidade. A falha foi minha. Posso consertar. Isso é nobre. Isso é bonito. Deus se agrada disso. Você está, sabe, isso é até ético. Se você errou, você não diz nós erramos, você diz eu errei. Se alguém acertou, até mesmo você acertou, você não diz eu acertei, você diz nós acertamos. Isso é humildade. Se nós erramos, não foi nós, foi eu. Se nós acertamos, não foi eu, foi nós. Esse homem era humilde, reconheceu: pequei contra o céu, ou seja, pequei diretamente contra Deus, pequei contra o meu pai. Não cumpri o mandamento com promessa da Bíblia, que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe para que os meus dias sejam acrescentados na terra. Querido irmão, um dia Deus falou comigo na barbearia. Aquele rapaz nem sabe, mas ele foi usado por Deus e nunca vai saber. Do nada, ele cortando o meu cabelo, ele disse assim: pastor Johnny, eu vou te dizer uma coisa. Eu não honro e não frequento igreja de quem não honra pai e mãe. Falei: meu Deus, como eu preciso honrar minha mãe, eu só tenho a minha mãe. Então esse rapaz, ele quebrou o mandamento com promessa da Bíblia. Ele não honrou o pai dele. Ele disse: eu pequei contra o meu pai. Eu estou em um nível em que eu não sou nem digno de ser chamado de teu filho. Ele reconheceu. Aí ele diz assim, ó, e ele continua: trata-me como a um dos teus trabalhadores. E a passagem, e ela continua, versículo 20 diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. E quando o seu pai o viu de longe, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quem foi que correu na direção de quem? Foi o filho ou foi o pai? Foi o pai. Quem é que estava perdido? Era o filho ou era o pai? Era o filho. Quem é que estava perdido? Era nós ou era Deus? Era nós, mas a graça de Deus nos achou. A graça de Deus veio ao nosso encontro. Quem você era e quem você é, aonde você estava e aonde você está, de onde Deus te tirou.
O filho pecou, o filho se afastou do pai, mas quem que correu na direção? Foi o pai. E vendo o filho de longe, compadeceu-se dele. E ao se compadecer dele, correu na sua direção. É a graça maravilhosa de Deus que nos alcança. Quando estamos perdidos, quando estamos fracos, quando estamos longes, a graça do Pai o alcançou. O Pai beija ele. A Bíblia diz que o Pai o beijou. E olha a continuação. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: olha o que o pai diz. Traga depressa uma veste nova. Está escrito no livro de Joel, capítulo de número 2, e versículo de número, Zacarias capítulo 3, e versículo de número 4, está escrito que Deus nos daria vestes novas. Quando o pai o abraça, o pai olha para os seus servos e diz assim: traga vestes para ele, essa veste está manchada pelo pecado, traga vestes novas. Traga vestes novas. Quando estamos longe de Jesus, irmãos, as nossas vestes, não a nossa roupa, mas a nossa veste, ela fica manchada pelo pecado. E quando nos humilhamos diante de Deus, o Senhor nos dá novas vestes. A Bíblia diz que o Senhor, na pessoa daquele pai, olha para o seu empregado e diz assim: traga vestes novas. Traga também um anel, coloca no dedo dele. Ele tinha se perdido, mas agora ele é digno novamente pelo meu sangue. Acredito que o Senhor Jesus falaria desta forma: ele é digno pelo meu sangue de pertencer a essa família. Coloca um anel de dignidade em seus dedos. Coloca também sandálias em seus pés. Faça mais uma coisa: pega um novilho cevado, mata um novilho. A Bíblia diz, queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu imagino que quando aquele pai está diante daquele filho, e ele dá a ele vestes novas, dá um anel de dignidade, dá a ele sandálias para os pés, e agora ele manda matar um animal, porque está escrito no livro de Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era já uma tipificação de que um animal seria morto, porque o filho pecador voltou para casa. O Cordeiro de Deus foi morto, porque nós, pecadores, voltamos para a casa do Pai. Diga graças a Deus. Matai o novilho, dê a ele vestes novas. Abre aí Zacarias, é muito forte essa palavra. Zacarias capítulo 3, versículo, é antes de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3 e versículo de número 4. Quando o pai diz a ele: dai a ele vestes novas, ele estava dizendo que Zacarias disse: tomai a palavra, e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas, tirai-lhe as vestes do pecado. O filho pródigo, Rodrigo, estava sujo pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Quando o pai olha para ele, o pai tira as vestes sujas e coloca vestes limpas. Aí o profeta Zacarias diz assim, a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te colocarei vestes novas, vestes limpas. O pai lhe coloca um anel no dedo, dignidade. Meu filho, tu não era digno, agora tu voltou para dentro de casa. O pai lhe coloca calçado em seus pés. O pai estava dizendo: meu filho, o que passou, passou. A partir de agora é uma nova vida. Aí ele diz assim, versículo de número 23, eu me encaminho para o final.
trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Versículos atrás, quando Jesus ele conta a parábola, se eu não me engano, ele conta a parábola da ovelha que se perdeu. É uma trilogia de parábolas: a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Jesus diz assim, ó, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Quando o pai reencontra o seu filho, o pai diz assim, ó, alegremo-nos, festejamos. Aí o pai diz assim, ó, porque este meu filho estava morto e agora reviveu. Quando nós estamos longe de Deus, estamos mortos. Mortos em nossos pecados, mortos espiritualmente. Este meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Mas a Bíblia diz que o filho mais velho, ele estava no campo trabalhando. Quando ele ouve a música, ele chama um dos criados e ele diz assim, o que é isso? Ah, o teu pai fez uma festa, teu irmão voltou para casa, ele mandou matar um novilho, deu a ele vestes novas. Quando o filho mais velho ele ouve isso, a Bíblia diz que ele fica revoltado. Você lembra no início que eu falei que o filho pródigo tinha se perdido fora de casa, e o filho pródigo representava os pecadores de Israel que viviam em pecados, os publicanos, as prostitutas. O filho mais velho, ele se perdeu dentro de casa. A mensagem, quando Jesus ele fala a respeito do filho mais velho, ele está mandando uma mensagem para os fariseus. Ele está mandando uma mensagem para os religiosos. Ele está mandando uma mensagem para aqueles que eram conhecedores da lei de Deus. Porque quando o pai, e eu me encaminho para o final, ele viu que o filho mais velho estava triste, ele falou, filho, por que tu está triste? Aí o filho lhe responde, tenho eu, veja só, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. O filho mais velho, representando os fariseus, eles pensavam de si mesmos que eram melhores do que os demais. No livro de Lucas, ainda capítulo 18, versículo 11, Jesus ele conta uma história de um fariseu e um publicano. O publicano ele abaixava a cabeça e orava com a cabeça baixa. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, eu não sou como esses publicanos, eu jejuo, eu faço. Um homem cheio de justiça própria. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, estava perdido dentro de Israel, estava perdido dentro da religião, porque o filho mais velho não aceitava que pecadores poderiam ser alcançados pela graça de Deus. O filho mais velho, representando os fariseus, não aceitavam que uma prostituta poderia ter os seus pecados perdoados. Eles não aceitavam que um homem como Zaqueu, um publicano, poderia receber a visita de Jesus em sua casa. Como Simão leproso, eles não aceitavam que uma mulher pecadora poderia limpar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Então o filho mais velho representa os próprios judeus religiosos da época de Jesus. Por que que ele estava perdido dentro de casa? Abre aí Romanos, você que tem a Bíblia, livro de Romanos capítulo 11 e versículo 21. Por que que o filho mais velho estava perdido dentro de casa? Veja só, capítulo 11 e versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: porque se Deus não poupou os ramos naturais, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: os judeus são os galhos da própria árvore, eles são o povo de Deus. Agora veja o que diz o mesmo Romanos capítulo 3 versículo 11 a respeito do filho mais velho.
dos judeus diz assim, ó: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí o apóstolo, ele continua dizendo, versículo 12: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo, ele traz a mensagem de uma forma muito clara e explícita, que os judeus, eles eram os ramos, mas agora todos estavam perdidos. Nem judeu e nem grego eram acepcionados por Deus. Todos poderiam ser aceitos pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado. Queridos irmãos, que possamos aprender com o filho que se perdeu fora de casa, mas que possamos também aprender com o filho que se perdeu dentro de casa. A ovelha se perdeu fora do aprisco, a dracma se perdeu dentro de casa. Cuidado para não se perder dentro de casa. Cuidado para não se perder dentro da igreja. Ah, mas eu já sou bom, pastor. Fulano de tal, não. Eu sou. Cuidado. Está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 64, se eu não me engano, que as nossas boas obras não passam de trapos de imundícia, que somente as obras de Jesus Cristo é quem podem perdoar os nossos pecados. O filho pródigo se afastou e foi resgatado. É por isso que Jesus falou: eu vos digo. Fique de pé. Pastor, eu entendi a palavra. Quem entendeu, levante as mãos. Jesus falou: prostitutas e cobradores de impostos têm entrado à frente de vós, ó fariseus, pecadores arrependidos, pecadores lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Levante as suas mãos aos céus. Quem gostou do culto, levante as mãos. Quem gostou muito, muito, muito. Pastor, eu gostei. Ó, que Deus abençoe os nossos irmãos. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe essa pregação. Deus abençoe.